Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, amém? Não há como não cantar esta canção e não se sentir tocado por Deus. Aleluia. Confesso que conheço a canção há vários anos, há algumas décadas, e ainda hoje ela me emociona. Porque sim, grande é o Senhor, muito digno de louvor. Sim, não apenas por isso, porque grande também é a obra que Ele fez em nossas vidas. E nós queremos agradecer ao Senhor. Abra comigo a palavra de Deus em Mateus, o capítulo 5. E eu vou te dar 3 motivos para você agradecer a Deus. Mateus, o capítulo 5. Quero falar-lhe sobre o poder de um testemunho. Poder de um testemunho. Mateus capítulo, ou melhor, Marcos, o capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo número 18. O segundo evangelho, Marcos, capítulo 5, versículo 18. Estão aí? Diz assim a palavra de Deus. E entrando ele, Jesus, entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi. Começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Deus, eu quero te agradecer também. Obrigado, meu Pai, por tão grandes coisas que Jesus fez na nossa vida. Meu Deus, eu te peço tão somente, nunca nos deixe esquecer aquilo que o Senhor fez por nós. Meu Deus, poderiam faltar todas as coisas, mas Tu és o nosso tudo. Senhor, Tu és aquele que completou a nossa vida, que deu sentido a ela. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Permita, meu Pai, falar nesses minutos com a congregação, meu Pai, e conduzi-los por este caminho excelente, Senhor, da gratidão por aquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Muito obrigado, meu Deus. Nós louvamos a Ti, no nome poderoso de Jesus. Jesus, o centro da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, amém. Sentamos adorando e exaltando o nome do Senhor. Glórias a Deus. O que é um testemunho? Testemunho é uma declaração eficaz, entusiástica, daquilo que Deus já fez em nossas vidas. Todo testemunho se compõe de 3 partes: antes, durante e depois. Mas para nós valorizarmos o durante e o depois, nós precisamos conhecer o antes. Sabendo como foi a nossa vida antes, é que nós valorizamos como ela é agora. Eu olho para a história desse homem. O texto que nós lemos nos fala depois de um encontro com Jesus. Diz a Bíblia que Jesus estava entrando no barco. Havia um grande lago, do tamanho de um mar, o mar da Galileia. E esse mar dividia, separava Jesus da história desse homem. E Jesus resolve entrar no barco para chegar do outro lado, porque lá do outro lado havia um homem padecendo aflições. Deus me deu o privilégio de estar ali nas águas do mar da Galileia, e foi uma experiência interessante, porque quando ali no barco, ouvindo o som da música hebraica, e
podendo ouvir as gaivotas voando, indo e voltando, e tudo era tão bonito. Quando eu olhei para o lado oriental, me disseram, o dia de amanhã nós iremos para a Jordânia, para o outro lado. E quando me disseram o outro lado, the other side, quando me disseram lá do outro lado, a minha mente, ao sentir o frescor da brisa do mar da Galileia, me levou atrás do tempo e me fez recordar do trajeto de Jesus no mar da Galileia e a dificuldade que fez o tempo ali naquele mar, como tudo se escureceu pela negridão da tempestade, como tantos obstáculos surgiram para que o Senhor não chegasse do outro lado. A história do homem que eu vou lhes contar é a história do gadareno, uma história de aflições, de opressões. Eu disse que para conhecer o depois, eu tenho que saber do antes. E antes, a Bíblia nos conta no capítulo 5, versículo 3, que esse homem tinha uma morada, e a sua morada era nos sepulcros. Era um homem oprimido, na verdade um homem não apenas oprimido, mas um homem endemoniado, um homem sujeito a tantas opressões, que ele não podia suportar seu estado de angústia. Sabe, irmãos, opressão é todo o peso, toda a carga externa, que de alguma maneira nos sufoca, e quer tirar de nós a energia da vida. Essa opressão que esse homem sentia, era a opressão que a maioria dos moradores de Decápolis, do lado oriental, sentiam. Aquelas 10 cidades, as Decápolis, as 10 cidades eram cidades gentílicas, não eram cidades dos judeus. Ali vivia uma série de estrangeiros, e por ali era o caminho normal e corrente das legiões romanas, e os romanos passavam por ali para tentar manter a ordem no caos que era aquela região. E de tanta opressão, tanto soldado indo e vindo por aquela região tão turbada, aquele homem começa a se oprimir. Toda opressão, como lhes falei, é externa. Você começa a olhar a situação, começa a ver a situação financeira, começa a ver a situação familiar, começa a ver os conflitos, você começa a mirar um desemprego adiante, você começa a ver uma crise existencial, e todas essas coisas vão oprimindo a gente, e as coisas que estão fora, parece que querem entrar dentro de nós, e se você permite isso, que os problemas sejam maior do que a resistência, o que acontece é que isso vai abrindo brechas na alma, e aquela opressão que está fora começa a fazer parte dentro de nós. E se a gente não toma cuidado, os temores, receios, angústias, dissabores começam a fazer parte da gente. Fica tão maior que o raciocínio, que a gente já não consegue mais ver as coisas do jeito que elas deveriam ser. E o medo se instala. E isso abre portas para um mundo sobrenatural, para o mundo espiritual. É o que aconteceu com esse homem, ao ver tantas dificuldades externas, tantos problemas da região, que diz, não, a política está errada, a sociedade está errada, eu não suporto mais viver num mundo como esse. Eu me lembro da história de um homem, de um repórter do mundo hispânico, um repórter que ele foi enviado, era repórter de campo, enviado para os lugares de guerra, e ali ele tinha que passar as notícias das guerras do mundo todo, e de tanto ver guerra, ver tanta desumanidade, tanta maldade no mundo, crianças carentes, crianças órfãs, pessoas inocentes, sofrendo pelas dificuldades da guerra, esse homem começa a deixar que a guerra passe a morar dentro dele,
E ele não aguenta mais, a um tal ponto que ele abandona a carreira de repórter, e era famoso em todo o mundo hispânico. Ele abandona a carreira e desaparece. Anos depois, vou encontrar esse homem vivendo em uma caverna, mendigando. Ele ficou tão cansado daquele estilo de vida. Para ele o mundo não fazia sentido, por causa dos horrores da maldade humana. Até que um dia alguém entra naquela caverna e fala para esse repórter do amor de Jesus. É aquilo que parecia não fazer sentido, começa a fazer sentido na vida dele. Esse homem tinha ficado apenas oprimido pelas circunstâncias sociais e políticas. Mas o homem da nossa história, a situação dele é um pouco mais caótica, muito mais difícil, porque não era apenas uma opressão emocional, não era apenas uma opressão mental, era uma opressão espiritual. E quando a opressão espiritual chega, a pessoa perde a consciência, e uma outra personalidade assume o lugar. E foi o que aconteceu com esse homem. Um outro ser, dantesco, horroroso, feio, passa a morar dentro dele. E esse homem é arrancado de sua família, vai morar nos cemitérios, nos sepulcros. E as pessoas que viviam à volta traziam algum tipo de oferenda, de alimento, para aquele espírito maligno que estava no coração daquele homem. E quem chegava tinha que sair correndo. Algumas vezes o surpreendiam, amarravam, colocavam correntes, mas era a força desse homem descomunal. Ele quebrava as correntes e ninguém podia com esse homem. Era tal o estado dele que ninguém podia com ele. No decorrer da minha vida, irmãos, eu tenho conhecido algumas pessoas assim. Eu me lembro uma vez, muito jovem ainda, estava numa oração dos jovens, quando algumas pessoas chegaram num táxi na porta da igreja, perguntando pelo pastor: por favor, tem um pastor nessa igreja? Não era hora de culto, nós estávamos ali numa atividade que não era a atividade normal da igreja, e o pastor não estava, apenas um grupo de jovens ali. Disse: o pastor não está. E ali o coração de um homem angustiado disse: por favor, alguém poderia me ajudar, porque a minha filha está quebrando tudo em casa. Eu disse: olha, o pastor não está, mas eu posso ir. Eu entrei naquele carro, já assustado com o que iria encontrar, já pedindo ao Senhor que revestisse a minha vida. E quando eu cheguei naquela casa, a mulher estava dentro de um quarto fechado. O pai e a mãe olharam para mim e disseram: você pode fazer alguma coisa? Eu não posso, mas aquele que está comigo pode todas as coisas. Disse: então, olha, só peço uma coisa, cuidado, porque é feroz. E onde está? Está aqui nessa porta. Abriram a porta assim, me empurraram e fecharam a porta. E quando eu entrei naquele quarto, irmãos queridos, a cena foi uma cena tão chocante, porque olhei naquele quarto todo destruído, uma jovem seminua, com uma garrafa de álcool, e ela bebia o álcool, vomitava e lambia, olhava para mim com um olhar horroroso. E quando olhei para ela, eu não disse nada, apenas olhei para aquela jovem. E meu coração se encheu de angústia, de tristeza, por ver aquilo que o diabo faz na vida de alguém sem Jesus. E quando eu olhei para aquela jovem sem dizer coisa alguma, aquele ser que estava nela olhou para mim com um olhar feroz e disse: não olhe para ela assim, não olhe para ela desse jeito, eu não suporto olhar desse jeito. Eu disse: mas você vai sair dela agora, em nome de Jesus. E quando eu citei esse nome poderoso, o nome que é sobre todo nome, o nome diante do qual todo demônio tem que se ajoelhar, quando eu citei o nome de Jesus,
aquela menina foi para trás, num sobressalto, bateu a costa na parede e disse: não! Disse: vai saindo em nome de Jesus. E ela começou a se revolver. E lá fora ninguém sabia o que estava acontecendo, apenas o barulho no quarto, porque a menina se debatia. E quando eu abri aquela porta, irmãos, disse: pode entrar, porque a jovem já está sã, para a glória e a honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu disse: quarta-feira eu volto aqui para buscá-la, para levá-la para o culto. Na quarta-feira eu voltei lá, e ela estava sentada no banco da casa dela, na varanda, olhou para mim, sorriu. Eu vi, e eu sei, que existe apenas um poder no céu, na terra e debaixo da terra, um único poder capaz de mudar vidas. E é por isso que eu não me cansarei de falar deste nome glorioso, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Jesus atravessa o mar da Galileia. Quando ele tira o pé do barco e coloca o pé ali na Jordânia, na Decápolis, Gadara, Gerasa, como você queira, quando ele coloca os pés ali, diz a Bíblia, irmãos queridos, que esse endemoniado vai correndo ao encontro de Jesus. E aí eu vejo uma coisa importante, que por mais que o demônio resista, por mais que o demônio não queira que a pessoa venha a Jesus, quando um coração clama por Deus, irmãos, quando uma vida pede por Jesus, não há como, não há demônio que possa segurar a vontade de alguém que quer ser liberto. Quando alguém realmente quer ser liberto, aleluia, diz a palavra do Senhor nosso Deus, que esse homem andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, uivando pelos sepulcros, ferindo-se com pedras, se autoflagelava, se automutilava, e era uma situação tão terrível desse homem. E era um homem que tinha casa, tinha família. Certo dia alguém me telefonou, aqui no Japão, desesperado: se é um pastor, só por favor, se eu poderia vir à minha casa. E eu disse: posso sim. Me deram o endereço e eu fui até aquela casa. Só que meu filho fala apenas japonês. Era uma mãe, uma brasileira, um filho japonês. E eu fui até lá na casa dela. Quando eu cheguei lá, tinha ambulâncias, tinha polícia. E ninguém conseguia segurar o menino, ele estava com um pedaço de ferro, um pedaço de cano na mão. E eu cheguei lá, e agora como é que eu vou falar com ele? Aí eu lembrei de uma coisa importante, irmão, que demônio não tem idioma. E aí, naquela hora, ele veio com um pedaço de ferro para cima de mim. Eu olhei para ele e disse: em nome de Jesus, solta esse ferro agora. E o ferro caiu. Eu disse: em nome de Jesus, vou aí agora. Estava longe, vou aí agora, vou te dar um abraço e você vai aceitar em nome de Jesus. Ele ficou parado assim olhando para mim. Eu me aproximei dele, dei um abraço, e aquele abraço fez a diferença na vida dele. E aí ele começou a chorar e foi liberto para a glória do Senhor nosso Deus. Irmãos, o que eu estou tentando demonstrar para vocês é que esse Jesus, irmãos, é tão poderoso. Por favor, não confunda as coisas. Eu peço que você não confunda em nome de Jesus. Não é o pastor Cid, porque eu sou alguém como você. É um nome excelente. É Jesus. Eu disse, irmãos queridos, que para saber o depois, eu preciso conhecer o antes. Mas, irmãos queridos, entre o antes e depois do testemunho, eu tenho o durante. E essa parte, o momento da virada, essa é a parte mais importante do testemunho. E o que determina se é um testemunho de verdade ou não, é essa parte do durante. É o momento em que Jesus vai ser glorificado.
Se Jesus não está na história, não é testemunho. Se Jesus não entrou na vida, não é testemunho. Testemunho é aquele no qual Jesus veio e pegou aquilo que era nada e fez algo grande, grande para a glória de Deus. Jesus tira o pé do barco. O demônio vem feroz, mas quando vê Jesus, tem que se dobrar diante dele. E Jesus pergunta o nome: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que me não atormentes. Sai deste homem, espírito imundo. Sai agora deste homem, espírito imundo. Jesus pergunta para ele: qual é o teu nome? E é nessa hora que ele diz: meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Uma legião de demônios. Uma centúria constituída de 100. Uma legião 1000. 1000 demônios habitando a escuridão de um coração. 1000 demônios têm que sair da vida daquele homem e tem que reconhecer que Jesus é Senhor. Onde está o testemunho? Está aqui no versículo 15. As pessoas vêm e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Aleluia. Aleluia. Todo mundo queria saber o que aconteceu com aquele homem. Jesus agora entra no barco porque cumpriu a tarefa, vai voltar para o outro lado. E aí que está o testemunho principal. Porque, irmão, testemunho que é testemunho tem que ter Jesus. Esse homem, quando Jesus fez a obra na vida dele, a transformação, ele quer seguir Jesus, é natural. Senhor, eu quero ir contigo. Eu quero estar com o Senhor. E poucas vezes isso acontece na Bíblia, mas acontece. Jesus fala: não, você não vai comigo. Mas Senhor, eu quero ir contigo, deixa eu entrar nesse barco, deixa eu estar com os discípulos. Não, você não vai. Você vai ficar aí. Fica aí. Volta para a tua casa e conta para os teus quão grandes coisas te fez o Senhor. Aleluia. Irmão, o verdadeiro missionário é aquele que faz missões no lugar onde está. O missionário verdadeiro é aquele que começa contando de Jesus para a sua família. O evangelho tem que ser transformador a partir da família. E é o que esse homem vai fazer. Volta para a tua casa. Por quê? Porque aqueles que antes tinham conhecido a história do homem iam dar valor ao seu testemunho, porque sabiam quem ele era, o que ele fora e quem ele é agora. E aí faltava o elemento do meio, o durante. Por que você era assim antes? E por que você está assim agora, são vestido em perfeito juízo? Por quê? Porque Jesus entrou na minha vida e transformou a minha história. Isso é testemunho de vida. Quando você vier aqui à frente para contar um testemunho, pensa nessas 3 coisas: no antes, no depois, mas principalmente no durante. Porque se não tiver Jesus, nem perca tempo, nem venha aqui à frente, porque não é testemunho, você não vê glorificar a Jesus. Mas quando você lembra aquilo que Jesus fez, e quantas vezes este nome saiu dos teus lábios, eu vou entender, sim, foi realmente Jesus. Foi Jesus que mudou essa vida. Aleluia. E como é bom saber aquilo que Jesus faz na vida da gente. Vamos ficar em pé. Glórias a Deus. Eu quero glorificar a Deus com você. Aleluia. Eu quero engrandecer o nome do Senhor junto com você. De onde é que Jesus te tirou e quem é você agora? O que é que Jesus fez na sua vida, irmão? Sabe, queridos,
dificuldades, problemas, todos nós atravessamos. Mas de uma coisa eu sei: de Jesus eu não largo jamais, porque eu sei de onde Ele me tirou, e sei o que Ele fez na minha vida. E você? Já sabe o que Jesus fez por você? Então engrandece Deus comigo, vamos louvar ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande, Ele é grande, é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda. Por isso diante dele, só dele, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Agradeça pelas grandes coisas que o Senhor fez na tua vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Muito obrigado, Deus. Obrigado por essa tarde maravilhosa, Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Obrigado, Senhor, meu Deus, por este domingo, Senhor, de gratidão, por esse culto de ações de graças na tua presença, Senhor. Nós te louvamos e te engrandecemos. Obrigado, meu Deus. Grandes coisas fez o Senhor e seguirá fazendo em nossas vidas. Nós te adoramos, Pai. Obrigado, Senhor, por aquilo que Jesus fez por nós. Nós te adoramos nesse nome glorioso, em nome de Jesus. Amém e amém. Um aplauso ao Senhor.